Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Sou Edson Furno Machado, instrumento violino da Sinfônica de Campinas. Neste projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. E hoje teremos Papo Otaku com Lucena. Curta o nosso canal e compartilhe também. Fala galera, aqui quem fala é o Matsu do Otaku no Ie para abrir esse episódio, projeto maravilhoso do Papo Otaku Mangakas, onde estamos trazendo 3 grandiosos artistas aqui da região de Campinas para falar, aprofundar, analisar, conversar sobre 3 grandes mangakas. Mangaka, para quem não sabe, é o nome dado ao artista que faz mangá. Mangá que é o quadrinho japonês, história em quadrinho japonesa, que também dá origem às animações japonesas, conhecidas também como anime ou anime. Então estamos trazendo isso neste episódio. Nós do Otaku no Ie, que estamos fazendo 15 anos agora em 2020, fundados em 2005 então, onde um grupo de amigos se reunia para trazer mais coisas sobre a cultura japonesa, a cultura pop japonesa, e com o tempo foi evoluindo para realizar encontros, eventos, mega eventos, exposições e atividades, sempre levando entretenimento, cultura e conhecimento aqui para a região de Campinas. E nós estamos agora trazendo este projeto, o Papo Otaku Mangakas. Então 3 artistas, 3 mangakas, tudo isso para levar para você mais informação, mais diversão, mais entretenimento sobre esta arte tão popular que se popularizou no mundo inteiro, que é o mangá, o quadrinho japonês. E para falar para vocês, teremos aqui então os 3 artistas de Campinas, que são o César Félix, que vai falar sobre Hayao Miyazaki. Temos também o Emerson Penerari, que vai falar sobre o Katsuhiro Otomo. E também Rafael Giraldelli, que está trazendo aí conteúdo incrível sobre Satoshi Kon. Então fique com o episódio e se você quiser ter mais conteúdo sobre entretenimento, sobre cultura, sobre esse mundo geek, o mundo otaku, o mundo nerd, siga as nossas mídias sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso canal na Twitch e acompanhe que a gente tem feito vários conteúdos para milhares de pessoas aqui da região semanalmente. Então é isso, fique então com o episódio e até mais. Fala galera, eu vou falar aqui para vocês um pouco da importância de Hayao Miyazaki para as animações japonesas. Miyazaki é o cofundador do estúdio Ghibli, né? A maior parte das pessoas conhece esse estúdio pelo próprio logo, né? Que é o Totoro. E o Miyazaki ele tem a característica de trazer para os filmes dele essa visão que lembra um pouco a poesia japonesa, o haikai, né? Uma visão mais simples das coisas, mais contemplativa, né? E o Miyazaki também tem algumas coisas que o tornam muito importantes, além disso. Ele foi a animação Princesa Mononoke do Estúdio Ghibli, foi a primeira animação a ganhar o prêmio de melhor filme na Academia Japonesa. A Viagem de Chihiro também foi uma animação que venceu o Oscar de melhor animação no tapete vermelho, né? E ao mesmo tempo foi uma das animações com maior bilheteria da história. Então a importância dele para a animação japonesa é incomensurável. Outra coisa que eu acho que traz uma importância muito grande do Miyazaki, não só para a animação japonesa, mas para a animação de modo geral, é a questão dos temas que ele trata. Ele sempre está falando sobre ecologia, sobre pacifismo e até sobre feminismo. E ele realmente acredita nisso, porque a postura dele frente ao mundo é uma postura condizente com o que ele coloca nos filmes. Por exemplo, quando ele ganhou o Oscar, né, com A Viagem de Chihiro, ele não compareceu à cerimônia do Oscar e depois, futuramente, ele disse porque não queria comparecer a uma cerimônia dentro de um país que estava bombardeando o Iraque. Então, aí a gente vê a postura dele antiviolenta, né, não violenta, pacifista. Nos filmes dele isso também fica claro e mostra muitas vezes as protagonistas e os protagonistas
tendo alguns conflitos internos, assim, justamente por não conseguirem, né, ou por estarem se esforçando muito para manter uma postura não violenta num mundo que é violento. A questão da ecologia é muito, muito presente. A Princesa Mononoke, para mim, é o principal filme onde isso é mostrado, mas outros filmes também isso aparece muito. Do estúdio Ghibli, não é uma animação do Miyazaki, mas é do estúdio Ghibli, que segue a poética Miyazaki de fazer animações, né? A gente tem o Túmulo dos Vagalumes, que é colocado em diversas e diversas listas como um dos melhores filmes semi-autobiográficos sobre guerra. E é uma animação extremamente tocante, extremamente emocionante e extremamente triste. E também dá para falar do Miyazaki sobre a estrutura do roteiro dele. Ele começa a escrever e eles, né, no estúdio Ghibli, começavam a escrever e não sabiam onde ia terminar. A coisa ia fluindo, né? Assim como as animações dele, a gente sente as coisas fluírem, né? Não é uma coisa engessada, não é um roteiro engessado. Também tem a questão de subverter os papéis de gênero, muitas vezes, dentro das animações dele, né? Dá para se dizer que é uma animação que se propõe a ser menos machista. Eu acho isso extremamente importante, tendo em vista que o Japão tem uma cultura tão machista quanto a ocidental. Então ele coloca protagonistas femininas muito fortes, e essas protagonistas geralmente estão ali, né, tomando papéis de liderança, papéis importantes, né, na animação, e os personagens masculinos, eles, mesmo quando eles são protagonistas, eles estão mais para dar o apoio às mulheres do que propriamente salvá-las, né, como se fossem príncipes encantados, né. Isso subverte bastante a lógica das animações, e mesmo do cinema, eu acho que subverte bastante essa lógica. Então é isso, pessoal. Espero ter contribuído aí, de alguma forma, com o que foi proposto. E abraços, até a próxima. Fala pessoal, eu sou o Emerson da Anima Academia de Arte e estou aqui para falar um pouquinho sobre o Katsuhiro Otomo. Katsuhiro Otomo, que ficou muito famoso aqui no Brasil por causa do seu anime e do seu mangá Akira. Mas ele foi uma pessoa que produziu muito na sua vida. Ele começou a produzir o A Gun Report, que foi lançado quando ele tinha apenas 19 anos, em 1973. E o cara realmente é muito bom. Ele foi influenciado principalmente pelos tokusatsus, né, anteriores para produzir suas histórias. Depois ele aprendeu diversas formas de cinema, mas ele ficou mundialmente conhecido por causa do seu revolucionário gênero cyberpunk. Quando saiu Akira pela primeira vez, em 1982, ele tinha muita influência mesmo da distopia, daqueles medos que as pessoas tinham da Guerra Fria, né? Existiam já muitos tokusatsus e outras histórias inspiradas naquilo, como Neuromancer, do William Gibson, né? Aquele medo de uma terceira guerra mundial, tanto que o Akira trata justamente disso, da sobrevivência da Neo Tóquio após uma terceira guerra mundial, e da gangue de motoqueiros do Kaneda em 2019, que já até passamos, hein? Será que já rolou uma terceira guerra mundial? Bom, não tem nem o que falar. Ele é um grande escritor, um grande mestre, um grande gênio dos desenhos também. E pessoalmente eu fui conhecer a obra dele justamente no filme, né? No filme Akira. Eu fui assistir no cinema um pouco tardiamente, mas eu ainda era muito jovem. No começo eu não entendia a linguagem do anime, aquela lentidão, apesar de já existir algumas coisas aqui no Brasil. Mas realmente me tornei fã, porque desde garoto o cyberpunk é uma coisa que me interessa muito. Vocês estão vendo até aqui a trilha do Blade Runner, e Iron Maiden Somewhere in Time também a respeito disso. Katsuhiro Otomo também acabou sendo publicado aqui no Brasil, além dessa obra Akira, que saiu pela primeira vez aqui colorida pela editora Globo, a versão americana que foi colorida pelo grande Steve Oliff, e agora está saindo a versão original, preta e branca, pela JBC. Já saíram todos os números aqui, então é fácil de encontrar. Ainda na década de 90 ele produziu uma história muito legal para a série Batman Black and White, Batman preto e branco. Eu não lembro se isso foi relançado, né? Saiu no finalzinho dos anos 90, começo dos 2000, mas a arte dele também é marcante. Escolheram a pessoa certa mesmo para ilustrar uma dos contos curtos do Batman para ser uma história de detetive. Olha lá como ele se utiliza ainda das retículas, né? Baseadas nos mangás, e que ele tanto está acostumado. E ele influenciou muita gente, tanto no Japão, principalmente podemos lembrar do Shiro Masamune com Ghost in the Shell,
né, também uma obra cyberpunk que ficou muito influente, quanto até mesmo no Ocidente. Né? Inspirou, por exemplo, James Cameron no seu Exterminador do Futuro, no seu Aliens, o Resgate, depois Paul Verhoeven no seu Robocop, no seu Vingador do Futuro, e até mesmo Matrix, das irmãs Wachowski. Então nós vemos a obra do Katsuhiro Otomo aí, agregando para muita gente, né? É uma coisa retroativa, né? Os orientais influenciando os ocidentais, que depois influenciam os orientais novamente, e quem ganha com isso somos nós, fãs da boa cultura. Atualmente ele tem produzido pouca coisa. A última coisa publicada do Shiro foi em 2012, que é o DJ Tech's Morning Attack, onde ele também tanto escreveu como desenhou. Mas esperamos que ele ainda venha produzir muita coisa, pois sua mente está sempre ali, fervilhando de boas ideias. Parabéns, Katsuhiro Otomo. E, bom, estou fazendo esse vídeo para o Otaku no Nipo. Espero que vocês sigam o canal do Otaku no Nipo, Otaku no Ie. E quem quiser me conhecer mais também pode me procurar em @EmersonPenerari ou na minha escola de artes, @Anima Academia de Arte. Até mais, gente. Obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Giraldelli. Eu fui convidado pelo pessoal do Otaku no Ie para falar um pouco de um dos meus criadores preferidos de animes, que no caso é o Satoshi Kon. Ele teve uma carreira impressionante, realizou poucos projetos de longas metragens, mas nessa sua curtíssima carreira, que infelizmente acabou sendo encurtada cedo demais em decorrência de um câncer pancreático em 2010, né? O Satoshi Kon dirigiu filmes impressionantes, quase sempre trabalhando essa temática de confusões, de fusões, de borramentos entre as fronteiras da realidade com a fantasia. Penso que ele é um dos criadores que melhor utilizou essa questão da fabulação como um recurso criativo, tanto para propor questionamentos em relação a problemáticas sociais. Muitos desses seus filmes acabam atravessando questões que hoje nos são muito pertinentes e, portanto, vale a pena a gente fazer aqui um curtíssimo panorama, falando um pouco desses filmes e especialmente como que eles impactaram muitos diretores, né, de renome do cinema hollywoodiano, como é o caso do Darren Aronofsky e do Christopher Nolan. No caso do primeiro, temos a questão do Cisne Negro se referindo diretamente às cenas de Perfect Blue, que foi o primeiro longa-metragem do Satoshi Kon, feito após um período intenso, né, de formação em estúdios de anime japoneses, bem como trabalhando como assistente do Katsuhiro Otomo, tanto em produções de mangá quanto na forma de artista de storyboard, desenhista de cenários para projetos do Otomo, tais como o Magnetic Rose. E no caso de Perfect Blue, temos aí a história de uma garota que pertencia a uma banda e decide seguir carreira solo enquanto atriz, mas vai emergindo cada vez mais em um universo onde a misoginia, o machismo e a pressão pelo fato de ser uma celebridade acabam exercendo efeitos psicológicos muito pesados em cima dela. Consequentemente, isso a leva a uma espiral de paranoia e de necessidade de se libertar diante daquele universo altamente opressor do entretenimento como um todo. Se referindo no caso ao Christopher Nolan, temos daí essa referência de Inception, a origem, ao Páprica, onde temos várias personagens, situações e eventos que acontecem em ambos os filmes que são compartilhados, né? Em Páprica, no caso, foi feito muito antes de Inception acontecer, então percebe-se influências, né, da parte do Satoshi Kon para com o trabalho do Nolan, nesse caso, bem como o trabalho do Aronofsky, que inclusive escreveu um discurso em homenagem ao Satoshi Kon quando este faleceu em 2010. Então,
Recomendo fortemente assistir aos filmes do Satoshi Kon como um todo. Vale muito a pena também assistir A Atriz Milenar, Os Padrinhos de Tóquio e a minissérie que ele desenvolveu, o Paranoia Agent. Não só pelo fato deles compartilharem esse potencial da fabulação como uma forma de resistir ao mundo progressivamente insano, mas ao mesmo tempo como uma forma de nos fazer entender enquanto seres humanos e de compreender melhor aquilo que queremos para nós e para o próximo, e como podemos, em cima disso, adquirir essa força interior necessária para que possamos daí superar as adversidades e, consequentemente, lutar a favor de um mundo mais digno.